Hoje no Saiba Mais nós vamos falar sobre a perda do poder familiar à luz da legislação brasileira. Para isso, nós convidamos o advogado João Paulo de Sanches, ele que é presidente da Comissão de Direito de Família da OAB do Distrito Federal. Bom, a primeira pergunta é a seguinte: qual é a diferença ou qual a relação entre poder familiar e pátrio poder? Bom, a expressão pátrio-poder veio a ser substituída no Código Civil vigente, veio substituir, o pátrio-poder que constava na legislação anterior, no Código Civil de 16. Decorre desse poder familiar toda a obrigação que têm os pais de criar e educar e garantir toda a subsistência para os filhos. O pátrio-poder vigia na época em que nós vivíamos uma sociedade que nós costumamos dizer verticalmente hierarquizada, eminentemente patriarcal, onde ao homem, ao pai, tudo era permitido e a mulher e os filhos estavam numa situação inferior. Com a evolução dos modelos familiares, com a evolução da família e das sociedades, nós tivemos essa alteração no Código Civil de 2002, passando o pátrio-poder a se chamar de poder familiar. E até alguns autores já dizem que essa nomenclatura também já não é mais apropriada, porque não se trata eminentemente de um poder, mas sim de um dever, de uma obrigação dos pais. Então a nomenclatura correta ou a mais apropriada deveria ser dever familiar ou autoridade parental. Quem é titular do poder familiar e a partir de quando começa esse poder? Os titulares são os pais. O poder familiar, é bom que se diga, não decorre da guarda, e sim, como muita gente acredita, equivocadamente entende, isso não decorre da guarda. O poder familiar decorre do simples fato de ser genitor. Então os pais, desde o nascimento dos filhos, eles são obrigados a exercer esse poder familiar diante de um princípio que se chama princípio da responsabilidade parental. Então, ao gerar um filho, tanto pai quanto mãe devem exercer na integralidade o poder familiar, desde o nascimento dos filhos. É ali que começa o exercício do poder familiar. É permitido a um dos pais renunciar a esse poder? Não, não é permitido. O poder familiar é tido por irrenunciável, intransferível, inalienável e imprescritível. Há uma exceção, quando no caso da adoção, por exemplo, essa criança vai ser colocada em uma família substituta, então esse encargo do poder familiar é transferido para essa família substituta. E nesses casos haveria sim uma hipótese de uma espécie de renúncia ou uma transferência do poder familiar. Mas via de regra os pais não podem se eximir. Nula será qualquer tentativa de renúncia do poder familiar, por ser um dever, pelo princípio da proteção integral do interesse, do melhor interesse da criança e do adolescente, os pais de maneira alguma podem renunciar a essa obrigação. Em que situações a legislação prevê a destituição do poder familiar? E é preciso uma sentença penal anterior a isso? Bom, nós temos várias hipóteses de extinção do poder familiar. Nós temos as causas de suspensão, as causas de extinção e as causas de perda do poder familiar. A suspensão são aquelas menos graves em casos de abuso de autoridade do poder familiar. Eu citaria como exemplo aquele pai ou aquela mãe que administra os bens dos filhos e comete algum abuso. Nesse caso, nós estaríamos falando de uma suspensão, que pode ser temporária. Os casos de perda do poder familiar ocorrem nas hipóteses também previstas no Código Civil e elas integram as causas de extinção. Quais são as causas de extinção? A morte dos pais ou do próprio filho faz com que esteja extinto o poder familiar, o alcance da maioridade pelo filho, a emancipação, a adoção e as causas de perda. Quais são as causas de perda do poder familiar? Quando o pai age com maus tratos, ou quando ele abandona o filho, ou castiga imoderadamente essa criança, dentre outras previstas. E há também a hipótese de uma condenação criminal do pai ou da mãe em um crime doloso cometido contra o filho. Então aquele pai que tenta, que comete algum crime contra o filho menor, de maneira dolosa, ele é destituído do poder familiar. Não há necessidade de uma sentença penal, como você me perguntou. Há casos na suspensão do poder familiar em que, vindo a ser condenado o pai ou a mãe por um crime, e a lei diz em 2 anos, esse pai e essa mãe teriam suspensos o poder familiar. Eu discordo. Eu acho que há casos em que é possível uma condenação criminal em que não haja sequer a restrição da liberdade, porque a pena privativa de liberdade ela pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos,
ou de prestação de serviços à comunidade. E nesses casos, esse condenado poderia ainda assim exercer o seu poder familiar com relação ao filho. E mais, há casos em que, por exemplo, uma mãe venha a ser condenada criminalmente e ela vá para uma penitenciária, mas nessa penitenciária há creches. Então aquelas crianças pequenininhas que necessitam dos cuidados maternos poderiam ficar nessa creche e ter a companhia da mãe. E nesses casos não necessitaríamos falar de suspensão do poder familiar. E para finalizar, o que ocorre se for decretada a perda do poder familiar de ambos os pais? Outra pessoa da família assume a responsabilidade ou a criança é encaminhada para a adoção? Nesses casos, de início, é nomeado um tutor. Bom, se é decretada a perda do poder familiar, a destituição do poder familiar com relação a um dos pais, automaticamente o poder familiar é exercido pelo outro genitor. Na hipótese de os dois não poderem exercer, seja por uma incapacidade civil, seja pela morte de ambos ou qualquer outro fato ocorrido nesse sentido, é nomeado um tutor para essa criança que preferencialmente deve ser alguém da família que tenha laços de afinidade ou de afeto com essa criança e que possa e que esteja apto a desempenhar esse poder familiar. Não havendo essa pessoa, não sendo nomeado um tutor, essa criança vai ser colocada em uma família substituta através da adoção.